São João, capítulo de número 17. Evangelho de São João, capítulo de número 17. Lemos 3 textos com a igreja, dando continuidade a esse estudo de João 17, a oração sacerdotal. Versículos 6, 7 e 8. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe deis as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Nos dias de hoje, discipulado é um assunto que eu posso dizer que é um assunto popular dentro das igrejas. É como se todo mundo estivesse, de algum modo, discipulando alguém. E, de fato, a gente sempre está, ou pelo menos deveria estar, conectado aos nossos irmãos, procurando sempre ajudar e fazer com que eles cresçam também na graça de Cristo Jesus. A palavra que se traduz como discípulo no Novo Testamento, ela é usada aproximadamente 264 vezes, e ela só é encontrada exclusivamente nos 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. A palavra discipulado não é encontrada em nenhuma outra parte do Novo Testamento, apesar de que a palavra discípulo ou discipular seja encontrada também por 18 vezes nas epístolas e no livro do Apocalipse. Na época, no entanto, do Novo Testamento, em que o Novo Testamento ele foi escrito, um discípulo ele era alguém que se ligava a um professor a fim de aprender tanto a teoria quanto a prática. Então ele não só ouvia, ele não só estava em sala de aula. No tempo do Novo Testamento, essa expressão, o discípulo era alguém que de fato ele se ligava a um professor para aprender tanto a teoria quanto a prática sobre algum assunto ou negócio, seja o que fosse. Com muita frequência, esses discípulos, eles viviam com os seus professores e também compartilhavam das suas despesas diárias. Era alguém que realmente estava ligado a esse mestre, a este professor. Não era suficiente aprender meramente a teoria acadêmica, ele tinha que ser capaz de colocar essas teorias em prática de uma maneira ou de uma forma aceitável. E no texto que nós aqui acabamos de ler, Jesus ele esboçou em linhas gerais os estágios da experiência que estes discípulos de Cristo vieram ter. Cristo, nesses 3 versículos que acabamos de ler, ele vem esboçar em linhas gerais os estágios dessa experiência de seus discípulos, E aqui nós encontramos, em primeiro lugar, que ele vai dizer, ou nos informar no texto, que eles pertenciam ao Pai. A primeira estágio da experiência desses discípulos que Jesus ele nos transmite, ele nos informa nesse texto, é que os seus discípulos pertenciam ao Pai. O versículo 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então eles pertenciam ao Pai e foi dado, foi presenteado. Mas o que é que Jesus Cristo, ele de fato queria dizer quando ele falou, eram teus? Em que sentido os discípulos, eles pertenciam ao Pai? O que é que Jesus queria dizer com estas palavras? Eles eram teus. O que ele queria dizer com isso? Qual o sentido desse pertencimento que ele está falando, que os discípulos pertenciam ao Pai? Bom, primeiro eles pertenciam ao Pai pela criação, Se você observar, o próprio apóstolo São Paulo, quando estava
conversando lá em Atos capítulo 17, versículo 28, com os filósofos gregos, ele vai dizer aquela famosa fala, na verdade citando até algum outro teórico de sua época: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Observe que o próprio Paulo vai enfatizar que em Deus nós pertencemos a Ele na criação. Nós pertencemos a Ele porque foi Ele quem nos criou. Então, primeira coisa, nós pertencemos ao Pai pela criação. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. Como disse Paulo, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e também existimos. O próprio Jó, ele escreve também, dizendo lá em Jó 12 e versículo 10: em que mão está a vida de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano? É claro que a resposta é Deus. Em que mão está? É Deus. Nós pertencemos a Ele por criação. Daniel, ele também, quando vai repreender aquele ímpio rei Belsazar, ele também vai usar as expressões dizendo: mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Observe que ele diz: a Deus em cuja mão está a tua vida. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, quando Jesus diz eram teus, Ele está dizendo para nós que nós pertencemos ao Pai pela criação. Todos nós, indubitavelmente, somos criaturas e Ele é o grande Criador do homem e de tudo quanto existe. Segundo, irmãos, os discípulos também pertenciam ao Pai por a questão da nação, da sua nacionalidade. Eles pertenciam ao Pai por terem nascido também na nação judaica. Observe que eles eram os filhos da aliança. Eles haviam nascidos na única nação do mundo que Deus escolheu para ser sua. Então eles também eram de Deus por a questão de nacionalidade. Lucas, ele mostra isso muito claro, que o cristianismo ele vai surgir inclusive dentro do berço do judaísmo. Basta você ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, 2 e 3. Você vai encontrar que ele vai mostrar que inclusive nós, o cristianismo, ele surge, ele nasce do meio do judaísmo. Então eles pertenciam, os discípulos, também por nacionalidade. Mas observe que isso não nos exclui, porque você vai encontrar ele dizendo lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12: veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Então hoje nós também somos este Israel espiritual. Nesse sentido, nós também fomos adotados, como falamos aqui em algumas mensagens anteriores. Eles eram teus, irmãos, e esta frase que Jesus coloca, eram teus, ela é a frase que trata justamente da preparação desses homens, destes discípulos dele, para que eles viessem exercer o discipulado. Muito embora possamos achar que nós somos de algum modo incapazes, observe isso, que nós passamos a achar muitas vezes que nós somos incapazes, que nós não temos condições, que nós não podemos, que nós somos limitados, mas é justamente isso que ele está dizendo. Eles eram teus, e quando ele coloca essa fala, eram teus, ele está dizendo, eles estarão sendo capacitados. A capacitação que vem para que eles façam este discipulado não vem deles, essa capacitação vem de ti. Então, muito embora possamos achar-nos de algum modo incapazes, nós podemos dar tudo o que somos a Deus e saber que Ele vai nos usar para a sua glória. Ele vai nos utilizar para a glória dele. Por quê? Porque ele agora está aqui avisando, dizendo para nós: eram teus e tu nos deste. Observe, irmãos, que esse texto, ele nos diz ainda, ou nos traz ainda, uma segunda informação,
falando-nos sobre esses estágios do discipulado que esse texto apresenta. Em segundo lugar, observe que o Pai, ele deu ao Filho a palavra. Observe que o texto, ele vai nos informar isto também. Mas observe que João capítulo de número 12, lá no versículo de número 49, você vai encontrar dizendo: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. Observe que Jesus agora está também informando aqui nesse texto que o Pai deu também ao Filho a palavra. Ele aqui vai dizer em João capítulo 7, versículo 16, dizendo: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Lá em João capítulo 8, versículo 26, ele vai dizer: e o que dele eu ouvi, isso eu falo ao mundo. Em João ainda capítulo 8, versículo de número 38, ele diz: eu falo do que vi junto de meu Pai. E agora ele está aqui dizendo no versículo de número 7, ora lido, agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Ele vai dizer isso aqui no versículo 7. Eu, aqui no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e eles fizeram o que? Guardaram a tua palavra. Agora eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Ele está agora comunicando também que foi o Pai que deu a palavra ao Filho. E eu quero que você atente para isto, para esse sentido que eu estou falando, que a palavra, ela foi nos dada, a palavra, ela foi nos presenteada. Agora eles já têm conhecido pela palavra que me deste, pela palavra que me deste, porque tu me deste a palavra. Eles agora têm conhecido que eu saí de ti, tudo quanto eu tenho provém de ti. Observe aqui, irmãos, que o Pai, ele deu ao Filho as palavras, justamente as palavras que os discípulos, que todos nós, que eu, que você, precisamos ouvir, as palavras que nós precisávamos escutar, as palavras que nós precisávamos ouvir da parte do Mestre, da parte de Cristo. Ele está dizendo para nós: estas palavras foram me dadas pelo Pai, e eu transmiti para a eles. E o que é que Jesus fez com estas palavras? Atente para isso. O que é que ele fez? O que é que ele fez com essas palavras? Em terceiro lugar, o Filho deu. Preste atenção nisso. O Filho deu as palavras aos discípulos. Eu quero que você atente para a importância disso aqui. Ele está dizendo que o Filho deu as palavras que o Pai deu a ele. Estas mesmas palavras ele deu aos seus discípulos. Veja o que diz o versículo de número 8, lido. Ele vai dizer que porque eu lhes dei as palavras que tu me deste. Foi o que ele fez? Eu lhes dei as palavras que tu me deste. Observe, irmãos, que foi através dessas palavras que o Filho revelou-lhes o Pai. Foi através das palavras que o Filho revelou o Pai. Ele vai dizer no versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ele está dizendo: o Senhor me deu as palavras, tu me deste as palavras, e estas palavras que tu me deste, eu passei, eu transmiti para eles, e hoje eles conhecem, hoje eles sabem, hoje eles conhecem, porque eu manifestei o teu nome. Irmãos,
essa expressão aqui, quando ele diz, eu manifestei o teu nome. Observe que o nome, ele aqui significa a natureza de Deus. O nome aqui significa o caráter de Deus. É a palavra de Deus que nos revela a presença de Deus. Eu vou dizer de novo, ele está dizendo aqui, eu manifestei o teu nome. Ele está dizendo aqui, a palavra que me deste, através dela eu te manifestei aos meus discípulos, através dela eu manifestei aos meus seguidores, e é através dela que eles passaram a conhecer a tua natureza, é através dela que eles passaram a conhecer o teu caráter, é através dela que eles passaram agora a ter o conhecimento de ti. Por quê? Porque é a palavra que revela a pessoa de Deus. É a palavra que revela a pessoa de Deus. Você quer conhecer Deus? É através da palavra. Você quer ter intimidade com Deus? É através da palavra. Você quer conhecer mais de Deus? É através da palavra. Não existe outra maneira de você conhecer Deus, de você ter intimidade com Deus, de você conviver com Deus, se não seja o conhecimento advindo da palavra que Ele nos deu. Agora entenda aqui, que agora eu vou falar da importância da palavra. O que é que João 17, ele passa a nos ensinar aqui acerca da palavra de Deus? O que é que João 17 nos ensina acerca da palavra de Deus? Primeiro, ele vai nos ensinar que a palavra de Deus, ela é divina em sua origem. Escute o que eu estou dizendo para você, é muito simples aqui. O que eu estou comunicando para você é algo muito simples. Eu estou comunicando para você que se você quer conhecer de Deus, você precisa conhecer me ajuda a pregar. Se você quer conhecer Deus, você precisa conhecer a palavra. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa conhecer a palavra. Se você quer andar com Deus, você precisa conhecer a palavra. Então, o que é que João fala então? Que palavra é essa? Por que esta palavra é tão importante? Por que é que esta palavra é tão importante para a minha vida? Por que é que esta palavra é tão importante para a tua vida? Por que é que esta palavra ela é indispensável para a sua vida? Por que é que todo crente, todo cristão, ele precisa amar a palavra, ler a palavra? Todos nós precisamos amar a palavra, ler a palavra. E irmãos, eu fico triste demais com isso. Eu fico triste porque as pesquisas que têm surgido por aí mostram um afastamento dos crentes cada vez mais da palavra. Outro dia eu vi um dado, uma informação, que 54,1%, salvo o melhor juízo, 54,1% dos pastores nunca leram a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu quase caí para trás. Isso não pode ser verdade. Isso é uma piada gospel. O que é que está acontecendo com a nossa geração? Agora, se o altar está desse jeito, valei-me, meu Deus do céu, o que eu vou pensar da igreja? Então vivemos uma época onde as pessoas não conhecem a palavra, não sabem da palavra. Outro dia eu vi uma pesquisa de um apologeta, ele na porta de uma universidade. Aí perguntava para algumas pessoas: você é crente? Isso não foi no Brasil não, tá? Estados Unidos da América. Você é cristão? Aí a pessoa dizia: sim, sou cristão, sou protestante. Me diga um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia e sei não. E ele perguntou várias pessoas, e a pessoa dizia: não sei. Aí ele chegava e dizia: veja a diferença. Chegava para outros e perguntava: você é muçulmano? Dizia: sou. Me cite aí
um verso, uma passagem do Corão, e eles citavam versos e passagens inteiras do Corão. Então você precisa entender que nós estamos em crise. E eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você: você precisa da palavra. Sem a palavra você vai ser vencido. Sem a palavra você vai ser derrotado. Sem a palavra você vai pecar. Sem a palavra você vai cair. O próprio Cristo, quando foi tentado, ele disse: está escrito. É pela palavra que você vence a tentação. É pela palavra que você vence o pecado. A palavra é o alimento que nos alimenta a alma e o espírito. Aleluia. O que é que João 17 nos ensina acerca da palavra? Primeiro, ele ensina que a palavra de Deus, ela é divina em sua origem. Quando Jesus ele falou na terra, a palavra ela estava sendo dada a ele, vinda de quem? Ele diz: do Pai. Eu dei para eles a palavra que tu me deste. Então ele está dizendo o seguinte: se ele me deu e ele é o Pai, ele está no céu, a origem desta palavra é divina. Primeira coisa, esta palavra é divina, o próprio Cristo disse. Quando os santos homens de Deus, eles escreveram a palavra, eles foram inspirados pelo Santo Espírito de Deus. Deixa eu ler com você, me ajude a pregar. 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Veja o que vai nos dizer o clássico texto, que geralmente a gente lê só o 16, né? Mas deixa eu começar a leitura do versículo 13. Ele diz assim: olha, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Aí ele diz assim, ó, para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí o versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Essa palavra, ela foi inspirada por Deus. Foi o Santo Espírito de Deus quem inspirou esta palavra para nós. Quando você lê ainda a segunda epístola de Pedro, o capítulo de número 1, o versículo 20 e o 21, olha o que Pedro, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus, nos revela: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Ele está dizendo para nós que quando estes santos homens, eles escreveram esta palavra, eles escreveram inspirados pelo Santo Espírito de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, quando eles também iriam falar, eles escreviam: assim diz o Senhor. Eles sabiam que não estavam falando de si mesmo, eles sabiam que tinham recebido uma palavra que vinha do alto, uma palavra que era revelada diretamente dos céus. Aí os profetas, cheios de graça e da autoridade, diziam: assim diz o Senhor, porque a palavra, ela é divina, 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 divina. Oh, irmãos, quando Jesus ele exerceu o seu ministério,
sobre a terra. Ele colocou o seu selo de aprovação na Bíblia. Você vai encontrar Jesus citando o Antigo Testamento de tal maneira que ele confirmou as suas verdades e a sua autoridade. O fato de Jesus ele ter chamado a palavra de Deus de verdade é a evidência de sua origem é divina. A palavra de Deus, ela não é somente inspirada, mas ela também é infalível. Aleluia. Aqui nascem dois conceitos que você estuda na teologia, na matéria de bibliologia. Dois conceitos nascem aqui. O conceito da inspiração e o conceito da infalibilidade. Eu poderia acrescentar ainda um terceiro conceito, que é o conceito da inerrância bíblica. Por inerrância, eu estou dizendo que a Bíblia ela não contém erros. Por inspiração, eu estou dizendo que o próprio Deus, ele inspirou. Do grego, theopneusto, toda a escritura é divinamente inspirada, ela é soprada por Deus. E por infalibilidade, eu estou dizendo que ela é infalível. E agora, pastor, traduza para mim o que o senhor disse. Bom, eu estou dizendo que essa palavra, ela não contém erros, porque foi Deus quem deu. Eu estou dizendo que esta palavra, ela é inspirada porque foi soprada por Deus. E eu estou dizendo que esta palavra é infalível, porque tudo que ela disse vai se cumprir. Tudo que ela falou, ou já se cumpriu, ou vai se cumprir. Então ela é inerrante, ela é inspirada e ela é infalível. Por quê? Porque ela vem do céu, vem do céu, vem do céu. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda coisa que esse João 17 nos ensina sobre a palavra é que a palavra ela também é um presente de Deus. Lá no versículo 8 ele diz: porque lhes dei as palavras que me deste. Versículo 24 ele diz: dei-lhes a tua palavra. Primeiro ele fala que eu dei a palavra que me deste. E agora ele diz: dei-lhes a tua palavra. Então observe que esta palavra, segunda coisa que João 17 nos ensina acerca da palavra, é que esta palavra, ela é um presente de Deus. E observe isso, irmãos. Eu queria ter tempo para ler esses versículos com vocês, mas eu não vou ter tempo, porque a hora não espera, eu não quero estourar muito o tempo que nós temos. Devido aos avisos, começamos um pouco já mais tarde que o normal. Mas eu vou só citar aqui para vocês. Esta palavra ela é um presente de Deus. E como presente de Deus, essa palavra, segundo Isaías capítulo 26, versículo 3, nos dá paz. Esta palavra, segundo Neemias capítulo 8, versículo 10, ela nos dá alegria. Olha que presente maravilhoso. Esta palavra, segundo Romanos capítulo 15, versículo 13, ela nos dá esperança. Esta palavra, segundo Naum capítulo 1, versículo 7, ela nos é o quê? Uma fortaleza. Segundo João capítulo 15, versículo 3, essa palavra, ela nos limpa. Segundo João capítulo 17, versículo 17, esta palavra nos santifica. Segundo João capítulo 8, versículo 32, esta palavra nos liberta. Olha o presente que esta palavra ela é para mim e para você. Se você está atribulado, esta palavra te dá paz, te dá paz, te dá paz, te dá paz. Se você chegou aqui nesta noite atribulado com a sua alma, amargurada com a sua alma, pesarosa, esta palavra ela te dá paz. Mas se você chegou aqui triste nesta noite, esta palavra te dá alegria, ela gera alegria dentro de você. É por isso que Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Esta palavra nos dá alegria. Se você chegou aqui sem esperança, desesperançado, quem sabe
sabe, dizendo: tudo para mim está dando errado, tudo para mim chegou ao fim, parece que nada dá certo. Aí Deus inspirou Paulo a dizer que esta palavra te dá esperança. Esperança, esperança. Se você chegou aqui achando que agora está sofrendo, que não tem mais para onde ir, que não tem para onde correr, Ele está dizendo: esta palavra é para você, fortaleza no dia da angústia. Ela é fortaleza para você. Se você chegou aqui, quem sabe, cambaleando, o pecado está te rodeando, quem sabe tu colocou o pé no mundo, a mulher não viu, o marido não viu, o pai não viu, a mãe não viu, aí chegou aqui meio sujo. Ele está dizendo: esta palavra tem poder de te limpar. É a palavra que te limpa, é a palavra que te limpa, é a palavra que te limpa. Ele está dizendo: a palavra tem poder de santificar, ela santifica e ela tem poder de te libertar. Oh, aleluia. Você pode estar preso, mas essa palavra, ela te liberta. Essa palavra, ela te liberta. Escute, essa palavra, João 17 ainda nos diz que ela gera fé. Irmãos, versículo 8, ele vai dizer assim, ó, acompanha aí: e crerão que tu me enviaste. Eles creram, eles receberam a palavra, e porque receberam a palavra, eles creram. Então a palavra tem poder de gerar fé. Aleluia. A palavra tem poder de gerar fé. Olha o que diz Romanos 10:17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu vou dizer de novo isso, porque isso aqui, irmão, mexe com a gente. De sorte, olha o que ele diz para nós: de sorte que a fé é pelo ouvir. Mas a fé não vai ser gerada simplesmente por ouvir. Tem gente que está ouvindo muito. Segura o lombo aí, por favor. Tem gente que está ouvindo muito, mas estão ouvindo as vozes erradas. Tem gente que está escutando muito, mas está escutando as vozes erradas. O WhatsApp não é lugar de você desabafar. Instagram não é lugar de você desabafar. Vizinha não é lugar de você desabafar. O lugar que você tem que desabafar é nos pés de Jesus. Ele está dizendo: o que vai gerar fé em você é o ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Quer ter fé? Escute a palavra. Quer ter fé? Coma a palavra. Quer ter fé? Beba a palavra. Quer ter fé? Ande com a palavra. Quer ter fé? Viva com a palavra. A palavra é a palavra, é a palavra, é a palavra que faz a diferença na vida do crente. Aleluia. Romanos capítulo de número 10, versículo 8, chama esta palavra de Deus de palavra da fé. Diz Paulo: esta é a palavra da fé. Irmãos, ela não só exige de nossa parte, mas ela cria fé em nós. Você escutou o que, você já leu o que Gabriel, ele vai dizer a Maria? Porque para Deus nada é impossível. Porque olha o que ela vai ouvir. Olha o que é que você ouvir a palavra, Deus gera em você fé. Para Deus nada é impossível. As ordens de Deus, irmãos, são também capacitações de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, você encontra: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela te capacita. A palavra de Deus, ela te capacita. É a palavra quem te capacita. Veja aqui,
Esse João 17 ainda tem uma quarta lição sobre a palavra de Deus. Ele ainda nos ensina acerca da palavra de Deus. Ele diz que a palavra também nos revela Cristo. Isso aqui é lindo demais, irmãos. A palavra nos revela Cristo. Olha o que ele vai dizer no versículo 7 de João 17. Ele vai dizer assim: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Aí versículo 8, iniciando, diz: e creram que tu me enviaste. Perdão, finaliza, né? Porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Aí ele finaliza dizendo: e creram que tu me enviaste. A palavra, irmãos, ela revela Cristo. É a palavra que vai revelar Jesus para você. É a palavra. É a palavra de Deus que revela o Filho de Deus. João capítulo de número 5, versículo 39, Jesus diz assim, ó: e são elas, falando das Escrituras, que dão testemunhos de mim. Se você vê Lucas capítulo 24, vamos ler Lucas capítulo 24, voltar aqui algumas páginas. Lucas capítulo de número 24, o versículo de número 27. Olha o que é que Lucas, ele vai escrever, capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Olha o que ele está dizendo: são elas que dão testemunho de mim, são elas que dão testemunho de mim. Ele começou a mostrar por toda a Bíblia, começou por Moisés e entrou pelos profetas e explicava tudo que sobre ele estava escrito. Onde? Nas Escrituras. Por quê? Porque ela é quem dá testemunho dele, é ela quem revela a Cristo. A palavra revela ao Senhor Jesus Cristo. As Escrituras, elas revelam a pessoa de Jesus Cristo. Ela vai revelar que Jesus Cristo, Ele é o Salvador que foi enviado pelo Pai. É as Escrituras que vêm revelar as riquezas de Cristo, todas as que o Pai deu ao Filho para partilhar conosco. Lá em João capítulo 13, versículo 13 diz: Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos. Observe que é as Escrituras que vai mostrar todas as riquezas que o Pai deu a ele. É nosso privilégio, irmãos, ler, estudar a palavra e descobrir quão ricos nós somos em Jesus Cristo. É um privilégio que você tem de poder estudar a palavra, de poder ler a palavra, de poder comer esta palavra. Isto é um privilégio que você tem, que eu tenho, que nós temos. A palavra é ela quem nos dá segurança. Veja o que a palavra ela vai dizer em diversos textos da Bíblia, que esta palavra ela nos dá segurança. Eu só vou ler o Salmo 4 e o versículo de número 8, só para ler um texto, porque são vários textos que eu pontuei aqui, mas vamos ver aqui o livro dos Salmos, o Salmo de número 4, o versículo de número 8, o verso 8 diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É a palavra quem nos dá a segurança que nós precisamos, é a palavra quem gera segurança em nós. A mesma coisa vai dizer o Salmo 121, verso 1 e 2, o Salmo 91, verso 1 e 2, Filipenses 4,19. Até o nosso jovem pregou aqui no domingo sobre esse texto. Vai também falar sobre esta segurança. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem faz isso é a palavra, quem te revela que em Cristo você tem segurança, que em Cristo você está seguro, está seguro, está seguro, estás seguro. Mas escute, aqui nós temos, em quarto lugar, que os discípulos, eles receberam a palavra. E aqui tem um segredo.
eles acreditaram na palavra. Porque não é só receber a palavra, eu estou falando aqui para um monte de pessoas. Alguns podem ouvir a palavra por ouvir, outros ouvirão e crerão. Então observe que os discípulos receberam a palavra e creram. Ele diz assim no versículo 8, parte A: porque lhe dei as palavras que me deste. E ele diz: e eles a receberam. Eu dei a palavra, eu presenteei a eles a palavra que me deste, e eles a receberam. O segredo está aqui. A palavra de Deus, irmãos, como semente, ela deve ser recebida dentro do solo do nosso coração, para que ela crie raízes profundas e venha dar frutos. É a parábola do semeador que você conhece, lá em Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Ela precisa encontrar guarida neste solo do nosso coração, para que ela se aprofunde, crie raízes e venha dar frutos. Observe aqui, Deus ele prepara o coração para a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 14 e 15. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração. É a palavra quem faz isso, irmãos. É a palavra. A palavra, ela prepara o coração. Mas podemos também endurecer os corações para a palavra de Deus. E pode, pastor? Pode. Veja o que está em Hebreus. É por isso que tem pessoas que vêm para um culto e saem do mesmo jeito, porque endurece o coração para a palavra. Olha o que o autor aos Hebreus ele escreve, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, apenas a parte A: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, olha o que ele diz: não endureçais os vossos corações. Tem pessoas que endurecem o coração. Jesus ele advertiu os seus discípulos lá em Lucas capítulo 8, versículo 18: vedes, pois, como ouvis. Olha como é que você está ouvindo. Olha como é que você está escutando. Então escute isso aqui. A maneira como nós tratamos a Bíblia é a maneira como tratamos Jesus. Não está apertando o negócio? Não está apertando? Porque a maneira como você trata a Bíblia é a maneira como você trata Jesus. Parece ser duro isso aqui, mas é verdade. Por quê, pastor? Porque Jesus é a palavra viva. João capítulo 1, versículo 1, versículo 14, diz lá: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus ele é a palavra encarnada, ele é a palavra viva, ele é a palavra viva. Irmãos, preste atenção. Se um pai ele não prestar atenção nas palavras de seu filho, ele está admitindo que seu filho não é importante para ele. Sim ou não? É um pai que o filho vai conversar com ele e ele não vai dar ouvido às palavras do filho. É tanto que a pedagogia moderna diz aos pais de crianças que aprendam a ouvir os seus filhos. Aprendam a ouvir os seus filhos. Às vezes a gente quer ignorar um pensamento de uma criança. E as crianças dizem cada pérola de sabedoria para a gente, que a gente fica assim, às vezes, espantado. Eu lembro que a Radassa, quando era bem novinha mesmo, criança mesmo, ela fez uma
uma trollagem, alguma besteirinha na casa da avó, e a avó chegou para ela, que ela é assim mesmo, ela fica a carinha meiguinha dela, mas aqui apronta cada uma, glória a Jesus. Aí ela fez alguma coisa lá, e a avó chegou e disse assim: Radassa, não faça isso não, papai do céu não gosta. Sabe o que na hora a menina disse? Disse: se ele perdoou o ladrão da cruz, ele também vai me perdoar. Ué? Na hora assim, já saiu pela tangente, né? Já saiu pela tangente. Se ele perdoou o ladrão da cruz. E eu achei tão interessante a resposta dela, que eu fiz um sermão sobre essa questão de por que o ladrão da cruz foi perdoado. Porque eu achei interessante a resposta que ela deu. Então, se o pai ele não ouvir ao seu filho, ele está dizendo, admitindo que ele não valoriza o seu filho. Essa é a grande verdade, que ele não tem importância para ele. Da mesma forma, se nós negligenciarmos a palavra de Deus, ou se a tratarmos descuidadamente, estaremos admitindo para Deus que Ele não é importante para as nossas vidas. Pense nisso. Deus é importante para você? Aí todo mundo vai dizer: pastor, Deus é meu Deus. Aí eu pergunto: como é que tu estás se relacionando com a palavra dEle? Receba no lombo mesmo, sem pena aí para você. Como é que você está tratando a palavra dEle? Como é que você abre a boca para dizer que Ele é importante para mim? Ele é importante para... Ai, irmão, tem cada hino bonito que a gente ouve, né? Cada hino bonito que a gente ouve, cada pregação bonita que a gente ouve. Tem um certo pensador, salvo engano, não sei se foi o Tozer, eu não vou dizer o nome não, para não pecar aqui, depois eu digo para os irmãos, que disse assim, o lugar onde a gente mais conta ou fala as maiores mentiras é quando estamos com o microfone na mão, né? Cantando e pregando. Porque às vezes o camarada finge uma santidade que não vive. Às vezes a pessoa canta: eu não te troco por nada. Me ajuda aí? Não há espaço para mais nada. O que mais? Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. Aí repete: eu não te troco por nada, exceto se a seleção jogar no dia do cu na hora do culto, né, Jesus? Aí tem uma eu vou trocar só um pouquinho, mas o senhor entende, né? Então, irmão, a gente mente muito quando canta, quando prega. Essa é a verdade. Então, como é que você está aqui se relacionando com as Escrituras Sagradas? Isso mostra o quanto você valoriza a Deus. O seu relacionamento com a Bíblia. Um discipulado eficiente, ele depende de uma firme atenção que ele dá à palavra de Deus. É isso que o versículo de número 7, ele diz para nós: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Agora, ele já tem conhecido. Por quê? Porque ouviram a palavra. Um discipulado eficiente, ele depende de uma firme atenção que ele dá à palavra de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, ele nos ensina através da palavra. João, bota uma página só, capítulo 16, versículo 13, diz assim, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então atente para isso aqui. O Espírito de Deus, ele nos ensina através da palavra. Jesus ele ensinou aos discípulos, e depois ele enviou os discípulos a servir. Porque aqui é o seguinte: aqui você não vem para um culto de ensino, aprender a palavra. Você não vem para uma escola bíblica dominical aprender a palavra para ficar só para você, não. Isso não é bíblico. Pelo contrário, você precisa transmitir aos outros. Isso é que é bíblico. Então, Jesus ensinou os discípulos, mas quando chega lá em Mateus capítulo 28, a grande comissão, ele vai dizer, portanto, ide.
ensinai, batize. Então, você aqui aprende para depois servir. Da mesma maneira que Jesus ensinou os discípulos, enviou os discípulos. Dessa mesma maneira, Jesus ele partilhou esta palavra com os seus discípulos quando estava aqui na terra. Assim ele também quer partilhar comigo, com você, através do seu Espírito Santo. É isso que João capítulo 16, o versículo 12, 13 e 14 está dizendo para nós. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas vai chegar o dia que vai vir, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos anunciará. Aleluia. Escute aqui. Em quinto lugar, os discípulos, eles guardaram a palavra. O versículo 6, ele deixa isso muito claro. Ele diz, conclui dizendo, e guardaram a tua palavra. O termo guardar aqui, irmãos, leia-se obedeceram. Eles receberam a palavra, eles creram nela e eles agiram de acordo com a palavra. Receberam, obedeceram a tua palavra. Não é o bastante, irmãos, apreciar a palavra e tê-la em alto apreço. Nós devemos também aplicá-la em nossas vidas. Um verdadeiro discipulado é muito mais que um aprendiz. Um verdadeiro discípulo, ele é aquele que vive o que aprendeu. Não é por estudar a Bíblia, e preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Não é por estudar a Bíblia que crescemos espiritualmente, mas por fazermos o que Deus, através da sua palavra, nos ensina. O fato de você estudar a Bíblia não significa dizer que você vai cumpri-la. Não. Mas quando você passa a obedecer, veja o que diz Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta, eu vim aqui quarta após quarta, pregar, suar. Não adianta, se você apenas for ouvinte, mas ele está dizendo aqui, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. É a Bíblia, Tiago 1, 22. Sede cumpridores. Mas a palavra, irmãos, eles guardaram, ela aqui contém também a ideia de que eles protegeram a palavra. Os discípulos, eles protegeram a palavra. Ela era um valioso tesouro para eles, e por isso eles a protegeram. Eu não vou ler aqui os textos que mostram que a Bíblia é um tesouro para ganharmos tempo. Os discípulos, eles guardaram a palavra porque eles amavam a Jesus Cristo, por isso eles guardaram a palavra. A obediência e a fidelidade, motivadas pelo amor, serve para glorificar a Deus. Glorificar a Deus é o fim de tudo. E aqui, finalizando esta mensagem de hoje, eu corri bastante para terminar ela. O último ponto aqui é que eles partilharam a palavra com os outros. E observe aqui, o Senhor Jesus enviou os discípulos ao mundo. Veja o que o próprio João aqui, capítulo 17, está com a Bíblia aberta em 17, veja o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Segundo Timóteo, capítulo de número 2. Segundo Timóteo, capítulo de número 2. Veja o versículo de número 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então observe que eles partilharam a palavra. O Senhor Jesus enviou eles ao mundo. Ouvir e transmitir.
Duas coisas ficam implícitas aqui em Timóteo: ouvir e transmitir. Você escuta aqui e tem a função, o dever, a obrigação de transmitir aos outros. Um verdadeiro discípulo, ele não é um reservatório, mas ele é uma fonte de bênçãos espirituais. Você não escuta para ficar só para você. Você não estuda para ficar só para você. Você escuta para transmitir aos outros. É um discípulo fazendo discípulos. Cada um de nós, irmãos, necessita examinar o seu próprio coração para ver se está professando um discipulado verdadeiro. Eu estou discipulando? Eu estou transmitindo a palavra de Deus? Nas oportunidades que Deus tem me dado no meu trabalho, na minha escola, onde quer que eu esteja, eu tenho aproveitado para falar de Deus? Nós temos recebido diariamente a palavra de Deus? Nós estamos guardando e obedecendo aquilo que nós aprendemos, ouvimos, aquilo que nós amamos? Estamos guardando, estamos obedecendo? Nós temos fé e fidelidade por causa da palavra de Deus? Você obedece a palavra de Deus ao ponto de você ter fé e fidelidade a ela? São perguntas que você precisa fazer para si mesmo. E aqui eu concluo dizendo, João capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vós, escute isso, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, dê glória a Deus pela palavra. Aleluia! Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Amém? Se Deus assim nos permitir, próxima semana, quarta-feira que vem, será a nossa Santa Ceia do Senhor, mas de hoje a 15 nós daremos continuidade a esse estudo, João capítulo 17. Próxima quarta,